capaz de transformar tua vida. Pode soltar a voz, viu? O impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se tiver sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Boa noite, gente. Desde já, nosso cordial boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí de suas casas, em outros lugares onde tem acesso à internet. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui participando da live, fazendo conosco, criando conosco, construindo. Karina, Sandro tá lá atrás no violão, Nivaldo também tá aqui de boa, George também tá aqui sentado conosco, o Ilma veio ajudar a gente a cantar, e Carioca que tá sempre aqui conosco mexendo na questão técnica, mostrando, ligando, desligando, é tanta coisa aqui, é tanta gente. Então boa noite para todo mundo, os que estão aqui, os que estão aí do outro lado da telinha do celular. Que bom que vocês estão conosco, que seja de fato uma noite muito proveitosa e a gente possa juntos experimentar o amor, a misericórdia e a fidelidade do Senhor, que escolheu esta live para falar aos nossos corações e proporcionar para nós um momento de intimidade com Ele. Sempre bom rezar com vocês, é sempre bom estar com vocês, e que a Virgem Maria nos acompanhe com a sua maternal intercessão toda noite de hoje, para que a gente possa juntos viver ainda mais o amor misericordioso do Senhor. Então a família JC, sejam bem-vindos, família TLC, sejam bem-vindos, as cidades da nossa Diocese de Nazaré, outras pessoas que estão em outros estados, boa noite para todo mundo. E como sempre nós fazemos, é o nosso momento de oração. Aquela oração inicial que muitos já conhecem, pedindo a Deus que conduza toda esta live, mas também que conduza as nossas vidas, para que possamos viver todos os dias os sonhos e os desejos de Deus. Então, mais uma vez, quem está em casa, quem está em grupo, quem está em família,
Se você está fazendo alguma coisa, para só um instantezinho. Se está acompanhado, pega na mão aí da pessoa que está do seu lado. É o seu momento de oração e de intimidade com Deus. Eu lembro que quando eu começava essa live, eu ficava aqui pensando, às vezes a gente tem um ritmo de vida tão acelerado que nos falta tempo, inclusive, para rezar. E a proposta dessa live é a oração, é a reflexão, é a parada para que a gente entre no coração de Deus. Então, onde quer que você esteja, para um instantezinho a atividade. Se está na aula com fone de ouvido, que não deveria estar na aula, mas de qualquer forma tenta prestar atenção na oração que vai ser feita. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome. Estamos mais uma vez desejosos de construir o Teu reino. Reino de paz, reino de amor, reino de justiça, reino de mansidão. E te pedimos nesta noite, Senhor, que o Espírito Santo que enviastes aos nossos corações e mantém viva em nós a Tua presença, nos ensine o que devemos refletir e os passos que cada um de nós devemos dar, para que, fortalecidos com a Tua graça, Senhor, possamos realizar a Tua vontade soberana em nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, sê Tu mesmo o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por Suas luzes, nunca pelas nossas luzes. Na verdade, o que temos nem são luzes. Ensina-nos a propor e não a impor, e faze que busquemos sempre a verdade que sois vós. Livra-nos, Senhor Jesus, da cegueira de quem acredita ter sempre a razão, dos favoritismos, de toda a acepção de pessoas, da autossuficiência que destrói a alma. Une, Senhor, a nossa alma à Tua, para que nunca nos afastemos da verdade que sois vós. E cheios do Teu Espírito, sejamos cada dia novas criaturas. Tudo isto nós te pedimos, Deus Todo-Poderoso, por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. E como sempre costumamos fazer, nós do lado de cá, vocês do lado de lá, vamos rezar a oração do Divino Espírito Santo. E nessa oração do Espírito Santo, vamos colocar todas as pessoas queridas que nós amamos. Não só nós sejamos iluminados, mas todas as pessoas que nós sabemos que hoje, na noite de hoje, necessitam sentir o cuidado, a proteção, a presença e a luz deste Deus tão bondoso, tão amoroso, que fala conosco por meio de coisas tão simples como essa live, que com certeza foi inspiração de Deus. Como proposta para a reflexão de hoje, nós temos o tema religião e pós-modernidade. O Padre Fábio de Mello, nessa canção, fala que não é preciso uma verdade nova, uma aventura extraordinária. E olhando para essa música, nós enxergamos ou vemos algumas coisas que caracterizam aquilo que nós chamamos de pós-modernidade. Primeiro, antes de qualquer coisa, o que é religião? Quase todo mundo, o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. As pessoas, quando são questionadas, elas dizem que são religiosas, possuem uma religião. Mas o que significa, de fato, religião? Religião, gente, é uma palavra do latim que significa religare. Religião é o meio, é o caminho em que nós somos conectados com Deus. Religião serve para religar a criatura humana com o ser divino. Para nós cristãos, Deus. Isso nos faz pensar que a nossa fé católica, enquanto religião,
ela precisa nos ajudar a se conectar com Deus. Se a nossa religião não nos ajuda a se conectar com Deus, precisamos rever a maneira como nós vivemos a religião. Por isso a religião não é fim, a religião é meio. A nossa finalidade é Deus. E o que seria então a pós-modernidade dessa perspectiva de olhar para a religião? Para que a gente entenda um pouco, a gente vai só dar uma volta até o século XVI, quando inicia o Iluminismo, uma filosofia que iniciou na França, que visava uma mudança radical da sociedade, do mundo, da vida. Os filósofos iluministas, que vêm de luz, julgavam que as pessoas religiosas viviam nas trevas. Uma pessoa que acreditasse em Deus era uma pessoa fraca, era uma pessoa que não tinha autonomia própria. Tem dois filósofos muito conhecidos desse período, posterior ao início do Iluminismo, e que ficou muito conhecido entre nós, é o filósofo Nietzsche e Freud, que tem um pouco de filósofo, mas tem um pouco de psicólogo, é o pai da psicanálise. Nietzsche dizia que o extremo do Iluminismo é a morte de Deus. Nós, seres humanos, não precisamos de Deus para viver, dizia o filósofo. Freud dizia que Deus é uma projeção humana, o homem que é fraco, limitado, que põe a sua confiança na religião, tem necessidade de um ser que seja superior, que seja forte, que seja potente, que seja tudo que ele não consegue ser. Então projeta um Deus. Então a modernidade tem como uma das propostas aniquilar a religião da vida das pessoas em detrimento da razão. Basta conhecer bem a vida, como ela funciona, para que a gente seja bem, viva bem e feliz. E quais foram as consequências dessa razão que buscou uma autonomia, que buscou uma felicidade sem Deus? Eu vou citar só dois exemplos. O Holocausto, milhares de judeus foram mortos, e duas grandes guerras mundiais que dizimaram populações. Então a modernidade, que pretendia alcançar a salvação, a felicidade sem Deus, fracassou. E diante do fracasso da modernidade, surge um novo conceito, agora onde a modernidade não tem mais espaço e é desacreditada. É a pós-modernidade. Quais são as características principais da pós-modernidade para que a gente compreenda bem a nossa fé, a nossa religião dentro dessa perspectiva? Olha, na pós-modernidade há um desencanto social em relação à religião, à política e à ciência. As instituições humanas, elas caem no descrédito. A razão que se dizia emancipada ruiu, faliu. O homem que considerava chegar à felicidade plena simplesmente construindo, com progresso, com o avanço das civilizações, viu que fracassou. E isso causou nas pessoas, como consequência desse fracasso, uma descrença total. De que maneira a gente sente isso na prática? A família, enquanto instituição, é desacreditada. A religião, enquanto instituição, muitas vezes é levada em segundo plano, é considerada secundária. Muitas pessoas, inclusive, começaram a viver e a pensar como se Deus não existisse e vivendo as suas vidas sem o auxílio de Deus. A própria ideia de progresso é questionada. Hoje já se sabe que não basta evoluir do ponto de vista técnico-científico. É preciso mais do que isso. E tem uma coisa que ficou muito evidente, que tem consequências drásticas para a vivência da fé. O subjetivismo exacerbado, exagerado. O que é isso? A pós-modernidade criou homens e mulheres extremamente egoístas, que não conseguem pensar em si, que não conseguem construir um projeto coletivo. A ausência de Deus trouxe como consequências muitas coisas ruins e negativas que, quando foram pretendidas inicialmente, se julgava ser um caminho mais alternativo
de garantia de felicidade, e não foi. E de que maneira isso afeta a nossa religião? A gente vive num mundo onde as pessoas, elas são levadas em consideração, na maioria das vezes, quase sempre, não pelo que são, mas pelo que possuem. A gente vive num contexto em que a autoridade é desacreditada. Antes se dizia que Roma fala, o mundo inteiro escuta. Hoje, quando o Papa fala, é só mais uma voz. Os pais, quando vão orientar os filhos, quase nunca são levados em consideração, porque os filhos dizem que os pais são velhos, são ultrapassados. E a gente tem percebido que valores cristãos que foram cultivados ao longo do tempo vão caindo no esquecimento em nome de um modernismo, em nome de um jeito diferente de viver a vida, e que não tem dado felicidade a muita gente. Dizem os especialistas que a doença do século é a depressão. A modernidade sem Deus, o pós-modernismo sem Deus, uma mentalidade que busca excluir Deus da própria vida, tem levado as pessoas a cair no vazio, a perca do sentido. A vida é muito fluida. Hoje a gente tem um celular, amanhã precisa mudar. Quando a gente muda, que compra o mais moderno, no outro dia já aparece outro que já superou o nosso. E essa mentalidade vai chegando, vai entrando na igreja. A gente vive modinha na fé. Já observaram que as nossas músicas católicas muitas vezes têm pouca raiz ou quase nenhuma? Bíblica, teológica, eclesial? Muitas vezes as nossas músicas são modinhas e que passam porque está dentro dessa perspectiva das coisas fluidas, das coisas que são descartáveis, e que quando a gente não leva em consideração, a gente também entra na onda e se torna massa. O padre, se não fizer uma pirueta diferente em cada missa, a missa daquele padre é chata, a missa daquele padre é isso e aquilo outro. As pessoas perdem as raízes da fé em nome de uma cultura que vai sendo imposta sobre elas e que elas muitas vezes não percebem que é mais nociva do que bondosa. Quer ver um exemplo simples? Eu nem sou tão velho assim, para quem tem curiosidade, eu tenho 29 anos apenas. E cresci com os meus pais me ensinando a pedir a bênção, a dizer para onde vai quando sai de casa. Já observaram que as nossas crianças não estão mais crescendo com o hábito de pedir a bênção aos pais? Não se trata apenas de pedir bênção. O que está por trás da bênção é a consciência que existem pessoas que são para nós referência. Uma outra característica da pós-modernidade é a perca de referenciais. A gente olha para a política da gente, uma tragédia. Denúncias e denúncias de corrupção. Muitas pessoas, quando chega o período das eleições, preferem não votar porque não acreditam que aqueles que estão ali como candidatos podem ajudar a construir um mundo melhor, mais humano e mais justo. E essa descrença na humanidade, ela chega também na igreja. Na igreja, a gente corre o risco de fazer seleção. Lembra daquela palavrinha mágica, subjetivismo? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu? A gente faz a mesma coisa com Deus. A gente seleciona o que a gente vai acreditar e o que a gente não vai acreditar. Quando a gente escuta uma verdade que nos incomoda, a gente facilmente descarta e prefere ficar com aquela outra, porque aquilo faz bem pra gente, massageia o ego da gente. Isso é uma das características da cultura superficial, onde as pessoas muitas vezes não têm raiz e não têm uma referência segura onde elas possam olhar e dizer: é por aqui que eu devo ir, esse é o meu norte. Uma coisa que eu preciso esclarecer para vocês: a proposta desta live de hoje, tentando refletir sobre esse tema da religião e pós-modernidade, uma modernidade fluida, sem muita segurança, sem muita persistência. A proposta dessa live não é fazer com que vocês, terminada a live, desliguem a lâmpada e acenda o candeeiro e vá viver como os nossos pais no passado. A ideia não é propor um retorno ao passado, porque a modernidade, a pós-modernidade, tem muita coisa boa. Inclusive essa live, se não fosse ela, não seria possível acontecer. A proposta dessa live é a gente refletir quais são os valores evangélicos que ajudam a construir a nossa vida com segurança,
com estabilidade e que nos fazem ser um outro Cristo no mundo sem se deixar levar pela onda da maré, sem se deixar levar pelos modismos que tem levado tanta gente à perca de sentido e inclusive à falta de fé. Olha, gente, vocês estão cansados de me ouvir falar sobre isso, mas eu vou sempre falar quando for preciso. A vida, ela é curta demais, passa depressa demais, e se a gente não vive bem, a gente corre o risco de viver uma vida sem sentido. Lembra da música do Padre Fábio de Mello? Não é preciso uma verdade nova. Nós já temos uma verdade. Jesus é caminho, verdade e vida. Se a gente coloca Jesus como o centro de nossas vidas e como critério que ilumina tudo que somos, tudo que fazemos, a gente não vai precisar buscar felicidade em coisas que são passageiras e transitórias. Se a gente coloca Jesus como critério da vida da gente, a gente vai saber discernir nesse mundo o que nos convém e o que nos atrapalha. O que é legal, o que ajuda a gente a ser feliz, o que ajuda a gente a ser de Deus e aquilo que não ajuda, aquilo que atrapalha, aquilo que contradiz a própria fé. Aí eu convido vocês, eu digo vocês porque eu e o grupinho aqui, a gente já está pensando sobre isso. Convido vocês para que a gente possa pensar hoje quais são os valores que nós vivíamos, que nós recebemos como herança e que caíram no descrédito ou no esquecimento. Olha, é legal ensinar as crianças a pedir a bênção, mas não só como repetimento ou repetição de uma tradição. É o valor que está por trás. O respeito, a tolerância, a opinião que é contrária à minha, a fé. Quem vive nas universidades, agora vocês que são universitários, quantas vezes vocês foram constrangidos pelo simples fato de serem cristãos católicos? Quantas vezes vocês foram hostilizados por acreditarem em Jesus e foram chamados de carolas, de beatos, em nome de uma vida que quer arrancar de dentro de nós o amor misericordioso de Deus que nos alcança, mesmo quando nós somos extremamente pecadores e egoístas. Padre Zezinho, vocês já perceberam que eu gosto muito do Padre Zezinho, né? Padre Zezinho não é modismo, é uma música de raiz, que tem Bíblia, que tem teologia, que tem igreja, tem tudo. Ele tem uma música que lembra para nós: eu vim de lá do interior, onde a religião ainda é importante. Não permitam que roubem de vocês o que vocês têm de mais precioso, que é a fé em Jesus. Pessoas passam, bens materiais passam, as coisas que a gente vai adquirindo ao longo da vida. O amor de Deus não passa, não tem limites, não tem fim. E é nele que a gente precisa construir a nossa casa com segurança. Eu repito mais uma vez para vocês, a proposta dessa live, desse tema, não é propor uma luta ideológica e dizer, o mundo é mau, tudo que é moderno não presta. Tem muita coisa legal. O celular que proporciona essa live, a eletricidade que ajuda a vida da gente a ser mais iluminada, o transporte que ajuda a gente a chegar na faculdade no mesmo dia, na mesma noite. Tem muita coisa boa. O que eu estou propondo para vocês e para mim é que a gente faça um bom discernimento daquilo que no mundo nos ajuda a ser melhor, a ser de Deus, a sermos humanos, a sermos mais gente. Não basta nascer, há que se aprender a arte da humanidade. E tem muita coisa jogada aí que não ajuda a gente a ser humano, ao contrário, nos atrapalha. Desconfiem de tudo que tentam roubar de vocês a fé no Senhor, a fé em Deus. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que me falava da experiência dela em um destes movimentos de igreja. E ela dizia assim, com um brilho nos olhos: como eu precisava me encontrar com Deus, como eu precisava daquele momento para despertar para algumas coisas. Talvez essa live seja um momento de algumas pessoas despertarem sobre determinados aspectos da vida. Eu não tenho intenção de mudar a vida de ninguém. Deus é quem precisa mudar as nossas vidas. A intenção nossa é que a gente possa refletir sobre quem somos, onde estamos, onde devemos chegar.
E como cristãos, nós não podemos usar qualquer critério. Temos que usar o único critério, que é Deus, que se revelou para nós em Jesus de Nazaré, que nos ama tanto que não poupou a própria vida para que nessa noite eu e vocês tivéssemos vida e vida em abundância. Continua fazendo as escolhas certas. Não deixa para amanhã o que é possível ser feito hoje. E acima de tudo, usa Deus como a lâmpada para a tua vida e a luz para os teus caminhos. Quem conhece a música, canta conosco, para que fique ainda mais essa perspectiva do amor de Deus, que a gente não pode permitir que roubem de nós, em nome de uma falsa felicidade e de uma vã ilusão. Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se pensa e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer, que sem religião não sei viver, não sei viver, não sei viver. Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se pensa e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer, que sem religião não sei viver, não sei viver, não sei viver. Agora é aquela parte em que vocês fazem as perguntas a partir daquilo tudo que foi dito e a gente vai tentar conversar juntos, olhando para os desafios que a gente conversou. O que é que isso ainda precisa esclarecer? Quais são as possíveis dificuldades? Quais são os questionamentos que vocês têm com relação a isso que foi dito? Eu peço a vocês que escrevam com calma, com paciência, para que a gente possa ver as perguntas e tentar responder juntos. Então, enquanto vocês vão pensando aí nas perguntas, a gente vai cantar mais uma vez. E se aparecer perguntas aí de imediato, as meninas vão cantar aqui com os rapazes mais baixo e a gente vai tentando responder, olhando para a religião, para a fé, olhando para aquilo que somos enquanto igreja. Eu vim de lá do interior,
pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Vamos lá, gente, nas perguntas. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu te dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver. Não sei viver. Não sei viver. Eu acho que Felipe colocou aí que talvez seja tarde para ter fé. Se eu não entender errado o textozinho que ele colocou. Ele colocou: nunca tive fé, mas hoje eu tenho medo que seja tarde. Felipe, aí Karine, você já anota essa próxima. Felipe, o bom de ser cristão é que nunca é tarde para fazer a opção por Deus. O profeta Isaías, 500 anos antes de Jesus, dizia: eis que faço nova todas as coisas. Hoje, Felipe, é o dia de fazer a opção ainda mais radical por Deus. Não pense nas coisas passadas, no que te aconteceu de bom ou de ruim, como algo que você deve lamentar, que você deve... Não. O que nos acontece deve sempre nos lançar para frente. Então, hoje, Deus te diz a mim, diz a todos nós, que é possível recomeçar, que é possível refazer. Aliás, todos os dias, Felipe, e os demais que estão aí, a gente precisa acordar com essa perspectiva de que é preciso fazer tudo de novo sempre, renovar-se sempre. A vida todos os dias se renova, inclusive a nossa maneira de ver a Deus, as pessoas e viver a fé. Então, Felipe, é a hora de você ainda mais tomar uma postura e viver a fé em Jesus sem medo de ser feliz. Alguém fez uma pergunta, acho que Karina anotou, vai passar para mim. Foi dele. Como reagir quando um professor critica e chega até a ofender sua religião? Boa pergunta. Já tem uma outra. O que fazer quando um professor, na sala de aula, ele ataca a nossa fé e às vezes solta até piadinha de mau gosto pra gente? Gente, não se faz nada. Quando nós temos consciência de quem somos, onde estamos e onde queremos chegar, a gente não precisa ceder aos insultos das pessoas. Nós não podemos ter medo do diálogo. Se alguém tem questionamentos com relação à nossa fé e está disposto a um diálogo honesto, a um debate com seriedade, a gente está aqui para dar as razões da nossa fé. Mas se são piadas, se são comentários maldosos, olha, perde tempo não. Foca na fé. Se você percebe que é alguma coisa que você tem muita segurança em responder, é o caso de você talvez dar uma resposta. Se é um assunto que você não tem tanta segurança, procura o padre, procura um amigo, vai lá no catecismo da igreja, tenta se informar. Principalmente quando se trata de professores, quase nunca eles querem diálogo com os alunos. Eles querem humilhar. Então não entra na onda. Rafa perguntou: padre, boa noite. Como se manter vivo na religião diante das dificuldades da vida? Rafa perguntou o que fazer para se manter vivo na fé, na religião, diante das dificuldades da vida. Olha, Rafa, não tem uma fórmula pronta. É confiar em Deus. Tem uma coisa que a cultura pós-moderna se esquece e que evidencia muito, que os estudiosos chamam de a cultura do gozo. O que é a cultura do gozo? As pessoas não suportam sofrer. As pessoas não suportam a ideia de que elas podem passar por alguma situação difícil. Então o que é que elas fazem? Elas fogem. Jesus não garantiu aos seus discípulos estabilidade neste mundo. Jesus prometeu aos discípulos, ou seja, a mim e a vocês, que nas maiores dificuldades da vida Ele estaria conosco todos os dias.
Ao contrário do que diz ou do que pensam muitas pessoas, dentro dessa cultura do gozo, não existe as dificuldades que são próprias da condição humana. Jesus disse: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É preciso coragem para assumir a fé e persistência para continuar perseverando. Outra. Tem mais uma pergunta? Bruna perguntou: Padre, eu como cristão, o que posso fazer para ajudar um amigo que não acredita em Deus, além de rezar? Eu vou deixar aqui Francisco de Assis dê essa resposta. Francisco de Assis, uma vez quando foi questionado sobre a maneira de ser, de viver, dizia: cuidemos, irmãos, porque talvez o único evangelho que as pessoas vão ter a oportunidade de ler é a nossa vida. De que maneira a gente mostra Deus para as pessoas? É com a vida, gente. Olha, ideias, conceitos filosóficos e teológicos podem servir, podem ser úteis para alguma coisa, mas não tem valor nenhum se eles não vêm acompanhados com a coerência da vida, olhando para Jesus. A melhor maneira de mostrar às pessoas que não acreditam em Deus, que Deus existe, que nós acreditamos nele, é vivendo aquilo que a gente acredita. E por isso a fé não é sentimentalismo bobo. A fé é assumir a vida e encarar um estilo de vida semelhante ao de Jesus. Consciência, respeito, ética, bom caráter. Tudo isso ajuda as pessoas a perceberem que o Deus em que acreditamos é um Deus real e concreto e que nos ajuda a ser quem somos. Então, a vida deve nos ajudar, a vida deve testemunhar o quanto que acreditamos em Deus para que outras pessoas também acreditem. E se de quebra der para ajudar a pessoa a refletir com conceitos, aí é sempre bem-vindo. Mais uma pergunta e a gente encerra o bloco de perguntas porque a hora está avançada e nós temos menos de 15 minutos. Socorro. Socorro faz a pergunta agora. Padre, sinto muita falta de um parente que já se foi. Devo me desapegar de bens materiais dessa pessoa? Será que isso vai me fazer bem? E para essa pessoa que já foi também, o que a religião fala sobre isso? Socorro. Nós não nascemos para as percas. Nós nascemos para os ganhos. E o maior e mais belo de todos os ganhos é ganhar Deus, ganhar a vida de Deus. Na verdade, Deus se doa todo inteiro a nós, mas tem uma parte que não depende apenas de Deus, depende da gente. E quando lidamos com a perca de pessoas queridas, isso nos deixa constrangidos, nos deixa incomodados, nos deixa sem chão. Aí você faz uma pergunta: o que fazer diante dessa dificuldade de desapego diante de uma pessoa que já não se encontra mais fisicamente? Essa resposta não sou eu quem devo dar a você. Você precisa chegar a um grau de maturidade, de espiritualidade e de humanidade que você mesmo deve dar essa resposta para você. Até que ponto guardar os pertences de uma pessoa que eu amava muito, mas que não está mais comigo, vai me fazer bem? Se hoje, agora, você não se sente preparada para se desfazer desses bens materiais, segura eles mais um pouco. Mas é um caminho que você precisa fazer. É uma resposta que você precisa dar. E para que essa resposta seja verdadeira, não pode faltar a você o bom acompanhamento de pessoas queridas, o padre da paróquia e, acima de tudo, Deus. Vamos caminhar juntos? Me proponho a rezar por ti também, nessa intenção. E vamos esperar que a vida vá te dando os esclarecimentos para que você tome sempre a decisão mais acertada. Certo? Tem mais alguma? Você falou que era a última. Eu falei que era a última, mas eu acho que eu vi algumas perguntas, uma última pergunta passando. Não sei se Karina conseguiu ver. A última foi a de Cristiane. Tem uma blusa. A última é a de Cristiane. Vamos lá. Tem uma blusa com a frase Maria não está morta. E quando posto foto nas redes sociais, sempre causa alguns comentários de amigos evangélicos que me perguntam se ela ressuscitou. O que devo dizer?
Então lembrar todo mundo entendeu a pergunta, a Karina falou aqui, né? Que alguém tem uma camisa que está escrito Maria não está morta. E sempre que ela coloca a mensagem ou a foto, ela é questionada, inclusive nas redes sociais. Estão lembrados que uma das características da modernidade e da pós-modernidade é arrancar Deus da vida das pessoas do dia a dia? É certo que há hoje um retorno da dimensão religiosa do ser humano. Há uma aceitação maior de que a dimensão espiritual deve ser levada em consideração. Mas isso é reflexo dessa cultura que no início tentou arrancar Deus da vida das pessoas. Eu falava para vocês aqui sobre Nietzsche, né, que chegou a expressar-se de maneira assim radical, falando que Deus está morto e nós o matamos. Deus é uma fantasia e uma criação nossa. Se Deus, o Todo-Poderoso, foi dito pelo filósofo que estava morto, o que é que ia sobrar para Maria? No mínimo uma morte semelhante à de Deus. Então esse questionamento é típico dessa cultura que tenta arrancar Deus da vida das pessoas. Ontem nós celebrávamos a Assunção de Maria. Aqui é uma questão de fé. A ciência humana não vai explicar aquilo que a fé ilumina. De que maneira a gente vai dizer, vai explicar, colocar no laboratório, comprovar cientificamente que uma pessoa depois de 3 dias ressuscitou dos mortos e voltou para o céu? Isso a ciência não explica, isso que explica é Deus. Então, se você é questionada em pontos que acima de tudo devem ser levados em consideração a fé, não faça resistência. A fé é sempre uma escolha, é sempre uma opção. A gente faz a opção porque acredita. Tem pontos de nossa fé que, humanamente falando, a gente não vai conseguir uma explicação racional do ponto de vista das ciências. Então deixe de dizer que Maria está morta, porque a gente não vai conseguir provar por A mais B, não vai conseguir colocar o corpo de Maria lá no laboratório para mostrar às pessoas. Olha que Maria apareceu em Fátima, apareceu no México, deu vários sinais, a gente tem várias provas, tem vários motivos para acreditar que de fato Maria foi assunta aos céus. Mas tem pessoas que fizeram a opção por não acreditar nisso. E elas vão usar e escolher os argumentos que elas puderem para desacreditar essa nossa verdade de fé. É o mesmo critério que vocês devem usar para aqueles professores que tentam atacar vocês em sala de aula. Façam um vídeo de mercador. E, gente, olha, o tempo está avançado, temos apenas 10 minutos. Agradeço a vocês de coração as perguntas. Se surgirem outros questionamentos, vocês podem procurar o direct depois do Padre Alex. Na medida do possível, a gente vai tentando ajudar a responder, a esclarecer ainda mais esses pontos da nossa fé. E como a gente sempre faz, a gente vai convidar a presença maternal de Maria para que ela fique conosco ainda mais e nos ajude a viver tudo quanto nós acreditamos à luz da fé em Jesus, que é o centro, o início e o fim de nossas vidas. Vejam a Virgem Maria, que está aí caladinha com seu olhar sereno. Nessa live de hoje, eu quero assim apresentar de maneira muito particular a família de João Pedro, que é aqui da nossa paróquia de São José do Surubim, que hoje precisou entregar nos braços da Mãe Terra a sua pequena Esté, 3 anos e um pouquinho, que veio a falecer. A família que está sofrida, para que Deus possa dar o consolo, o conforto, mas também a tantas pessoas que choram a perca de entes queridos. Vamos colocar nessa consagração aquelas pessoas que não acreditam em Deus, ou as pessoas que por alguma forma, algum motivo, foram deixando Deus cair no esquecimento em suas vidas. Que a Virgem Maria nos ajude a viver ainda mais a fé e que a gente não deixe de testemunhar para as outras pessoas. Então vamos cantar a consagração à Nossa Senhora. Oh, minha Senhora, e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente, dou a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração.
Amém, amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Guadalupe, Rogai por nós. Então, gente, chegamos aos finalmente e a gente queria agradecer aqui a participação de vocês do outro lado do celular, do computador, da televisão. Eu queria agradecer a equipe grande que está aqui, ó, Carioca, Sandro lá de Umarim, Karina, o Ilma que está aqui na voz escondidinha, Nivaldo, George e tantas pessoas que ao longo deste dia colocaram lá no seu direct, lembrando que hoje era o dia da live do Padre. Eu queria agradecer ao EJC da Diocese de Nazaré. São tantas cidades que eu corro o risco de esquecer o nome, mas eu sei que Goiânia, Vicência, Timbaúba, Glória do Goitá, João Alfredo, Limoeiro, Condado, Vicência, Carpina, Paudalho. São tantas pessoas que colocam aí lá no seu story. Muito obrigado de coração. Coloquem aí vocês as cidades onde vocês estão, para que as outras pessoas possam ver que aqui tem gente de vários lugares. Campina Grande, São Paulo. Mais uma vez eu agradeço a Ana Paula, que sempre coloca lá no Insta, Mãe Pura Imaculada. Surubim. Surubim, muito obrigado à cidade de Surubim aqui, a cidade da paróquia de São José, a galerinha do AJC, a galerinha da cidade da Chã do Marinheiro, olha, obrigado a vocês, porque, olha, pensa numa cidade arretada, essa Chã do Marinheiro, tá toda semana ligada na live do Padre, Santa Maria do Cambucá, Umari, e também São Vicente, Vertente do Lério, Casinhas, olha gente, de coração, o Junco de Vertentes, a galerinha do TLC, olha, só Deus pra recompensar vocês, viu? Juazeiro. Tem uma hashtag aqui, live todo dia. Hashtag live todo dia, infelizmente não vai dar. Salgadinho, onde mais vocês estão? Timbaúba, Vitória de Santo Antão, Carpina, Caruaru, Toritama tem gente, Recife, da outra vez eu esqueci de Recife, esqueci de Aliança. Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo. Buenos Aires, ali em Pernambuco. Chã de Alegria. Se eu esqueci alguém, coloca aí, viu, gente? Rio de Janeiro. O Instagram acaba de me informar que eu tenho 1 minuto e 45 segundos para encerrar essa live. Então, obrigado de coração a todos vocês por estarem aqui. Não deixe de anunciar e pedir para outras pessoas também virem para cá. Vitória, para que a gente possa refletir, rezar e interagir juntos. Aqui a gente vai formar uma grande família de vários lugares do Brasil, inclusive da nossa diocese, para esse momento de oração, de reflexão. E a gente vai encerrar cantando uma música muito conhecida, Ferreiros, João Pessoa, Campina Grande, o EJC Brasil, que também ajudou a divulgar. E vamos lá cantar, que agora eu tenho 1 minuto para encerrar essa live. De coração, muito obrigado. A Cessa, lá de Condado, da loja Sinais. De Deus e de Senhor, te chamam de rei, de salvador. Gente, ajuda a Isa a casar, compra um tecinho a ela. De meu amor, te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de rei, de salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei. Clara, lá em Goiânia. Obrigado, viu, cara? Yeshua, tu és
verdade, meu amor.